Estamos de volta na Educação Inclusiva do Educa Recife. Eu sou a professora Ivânia França. Este é o meu sinal. Então, estamos no último momento desse primeiro bloco que falamos sobre inclusão, o que não pode faltar em uma escola inclusiva. Mas antes, vamos relembrar um pouco sobre o que vivenciamos nesta semana. Vamos apresentar aqui, olha, a intérprete de Libras, Amanda. Vamos lá? Vamos relembrar um pouquinho sobre o que vivemos nessa semana. Falamos sobre sensibilização. O que é sensibilização em uma escola? Como pode acontecer essa sensibilização? Então, os estudantes, eles de fato, sendo sensíveis, eles mudam o comportamento, a empatia de fato acontece, o respeito fica notório. Então, a sensibilização é algo importantíssimo no contexto escolar. Falamos também sobre o trabalho cooperativo, que este trabalho se dá com todos que participam desse espaço da escola. Então, não é só aquela professora que recebeu o estudante com deficiência, são todos precisam estar fazendo parte, estar de fato engajados, todos os profissionais envolvidos, para poder esse trabalho cooperativo aconteça com qualidade, aconteça contemplando este estudante. Ele precisa ser percebido, ele precisa ser visto, ele precisa de fato viver todas as experiências igual aos demais estudantes. Também falamos sobre o projeto inclusivo. Como acontece esse projeto inclusivo? De fato é importante ele ter na escola? De fato é importante ser vivenciado? Como podemos viver esse projeto inclusivo? Daqui a pouquinho voltamos a falar sobre ele. Falamos também sobre a acessibilidade. Várias acessibilidades. A arquitetônica, que se fala do espaço, falamos a atitudinal, que tem a ver com a atitude das pessoas, a atitude dos professores, como esse professor se comporta com esse estudante, como os outros professores de fato acolhem, como os colegas. Então, a acessibilidade atitudinal é algo que oportuniza, é algo que facilita na aprendizagem daquele estudante. Então, a atitude, precisamos de fato ser e estar o tempo todo trabalhando de maneira respeitosa. Falamos também sobre a acessibilidade na comunicação, ou seja, percebemos que a comunicação é algo de mão dupla. Eu não posso garantir e acreditar que eu fiz uma adequação, eu fiz uma adaptação e isso já garantiu uma inclusão. Se eu não tenho uma comunicação de mão dupla com o meu estudante. Se ele fala Libras, aí eu não consigo entender. Esse estudante que está aí na sala bilíngue, vai até a minha sala e fala algo comigo e eu não consigo nem responder e nem entender. Então, essa comunicação fica travada. E ele faz parte da escola. Então, esse estudante, ele precisa ser contemplado. Entende? Então, mas não é só dessa forma. O corpo também fala. O corpo tem uma comunicação muito pertinente. Então, você precisa estabelecer essa comunicação, porque precisa, de fato, acontecer de mão dupla. Então, isso precisa ficar claro. Vamos falar agora sobre o projeto inclusivo, que ele se articula diretamente com o estudante, esse projeto para garantir a participação de maneira eficiente, garantindo os avanços, de fato, do nosso estudante. Precisamos da avaliação diagnóstica. Então, precisamos da avaliação diagnóstica. Pronto, A avaliação diagnóstica, ele vai te dar respaldo para conhecer melhor esse estudante, perceber melhor, tá? Que prioridade eu tenho que ter a partir dessa avaliação? O que é que ele precisa de fato ser contemplado? O que é que eu tenho que trabalhar com ele? O que é que o professor do AE precisa contemplar? Então, essa avaliação diagnóstica, ele traz esse resultado para que eu e você faça aquela intervenção específica para que esse estudante
de fato, tem acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem. Falamos também sobre o PDI e o PEI, que são o Plano de Desenvolvimento Individualizado ou Plano de Ensino Individual. Individual porque ele é feito para o estudante, ele é feito pensando no estudante. Esse plano, para que aconteça, já teve um momento com a família, já teve esse momento da avaliação diagnóstica, então são ferramentas para fundamentar. E depois dele sistematizado, entramos no plano de ação, juntamente com a AE, juntamente com a professora da sala regular. Que o plano de ação é exatamente as práticas pedagógicas. O professor do AE vai estar oferecendo recursos de fato, para atender esse estudante, entende? Então, ele precisa ser contemplado, ele precisa ser percebido, todos esses elementos, é tudo para contemplar esse estudante e que ele, de fato, saia com as mesmas oportunidades. Ele tem o direito de participar, ele tem o direito de vivenciar sua autonomia de uma maneira cada vez mais que ele se sinta motivado, tá? Mas vamos agora, neste momento, para o relatos de experiência. Então, temos aqui o apoio pedagógico, Pimentel, ele vai deixar aqui o relato de experiência do que ele pensa, do que é que ele percebe que não pode, de maneira alguma, o que é que não pode faltar em uma escola inclusiva. Vamos lá, vamos agora para o vídeo do apoio pedagógico Pimentel. Olá, gente, eu sou Matheus Pimentel, sou auxiliar pedagógico e arte educador do Colégio Uni... Quando pensamos em... Olá, gente, eu sou Matheus Pimentel, sou auxiliar pedagógico e arte educador do Colégio Unicidade. O que não pode faltar numa escola inclusiva é uma escola onde os profissionais dentro dela entendam essas barreiras que é colocada mediante a sociedade. E nós, como profissionais da educação, devemos tratar todas as pessoas, inclusive em especiais os PCDs, pessoas com deficiência, como uma pessoa inclusa dentro daquela escola onde ela faça parte e entenda o seu lugar, entenda a sua identidade, entenda a sua estrutura. E essa escola precisa abraçar, precisa de profissionais capacitados e em busca de capacitação diária de entendimento para esse meio, que é muito necessário dentro da sociedade que estamos vivendo. Nós, pessoas com deficiências, queremos apenas uma coisa: viver sem a barreira imposta pela sociedade, entender e estudar, que é um direito de educação para todos. Então, precisamos de profissionais que entendam essa capacidade de inclusão e tenha dentro essa vivência e essa necessidade de termos dentro dessa sociedade inclusiva e que estruture e entenda nossa perspectiva e nossa necessidade como um ser de identidade ativo dentro da sociedade. Então, tivemos aqui a fala do Matheus Pimentel, auxiliar pedagógico, e ele deixa muito claro, ele deixa aqui as barreiras impostas pela sociedade. Então, precisamos entender que todas as pessoas, que todo estudante, ele tem o mesmo valor humano. Então, não devemos primeiro olhar a deficiência. Você atende a pessoa, a deficiência é algo depois, não pode ser uma barreira, porque, de fato, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser contemplado, ele precisa ser visto, ele precisa ser percebido, ele não pode jamais ser excluído. Esse direito precisa ser, de fato, garantido, esse acesso precisa ser garantido para que essa inclusão aconteça com toda a acessibilidade possível, garantindo todo o nosso estudante, todo o nosso público-alvo. Mas vamos para mais um relato com a professora Sueli Ramalho. Vamos lá? Estamos em pessoa surda, precisamos lembrar uma coisa. Ele tem o mesmo direito de qualquer outra criança na educação. Se é uma pessoa surda, o que podemos ajudar?
oferecer a língua de sinais, oferecer acessibilidade, só assim que ele pode estar inserido na sociedade e com isso exercer a cidadania. Então, o papel do professor é realmente arrumar uma estratégia de poder fazer com que ele possa estar sentindo incluso e a partir do momento que ele está sendo incluso, não somente para o profissional, o professor, ele necessita também que o professor articule com que a sala, com que as outras crianças possam aceitar a criança surda para trabalhar junto, em conjunto, só assim que a criança consegue desenvolver o aprendizado e a educação. Então, o que é verdadeiramente a inclusão não é somente dentro de sala de aula, é em todos os momentos. Então, a professora Sueli Ramalho, ela deixa bem claro que o que é inclusão não é só na sala de aula. Ela precisa acontecer em todos os espaços, em todos os momentos. Então, ficamos por aqui com a nossa temática sobre inclusão, o que é que não pode faltar numa escola inclusiva. Quero agradecer à professora Sueli, ao Pimentel, obrigada por compartilhar aqui conosco, fizeram com muito carinho para contemplar aqui o nosso Educa Recife, o nosso momento de educação inclusiva. Então, até o nosso próximo momento, com a nossa próxima temática, e eu aguardo vocês.